Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos e Moraes será o relator. O STF abriu o inquérito para investigar o deputado Eduardo por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Por decisão do presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes é o relator do caso. Bom, mais uma vez eu digo, como sempre, acho estranho que o Alexandre de Moraes pegue sempre todos esses casos, né? Casos, inclusive, que tem ele como parte. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos falando que iria sancionar, queria articular para sancionar o Alexandre de Moraes. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes ser o relator do caso, eu acho complicado, porque eu acho que fica mais fácil de reverter isso no futuro, trazendo uma possível suspeição dele, né? Então, seria melhor se fosse o Dino, opinião minha, né? Mas se o presidente do STF, o Barroso, acha que está de boa, então está de boa. Então está de boa, né? Mais cedo, a PGR solicitou a abertura do inquérito com a citação de postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa dadas pelo deputado. Em março, Eduardo Bolsonaro anunciou licença do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos, onde está desde o final de fevereiro. Há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação, disse a Procuradoria. As evidências conduzem à ilação de que busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário, visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Prossegue. A PGR pediu ainda que o Supremo autorize a tomada de depoimento de Jair Bolsonaro para esclarecer os fatos. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente seria beneficiado diretamente pelas ações do filho. Abre aspas. Dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano, fecha aspas. A conduta do Bananinha, segundo a PGR, pode configurar crimes como coação no curso do processo, possível obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! A PGR também avalia que devem ser ouvidas autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que possam ter conhecimentos aos fatos. Mané, que loucura, né? O famoso patriota que está no internacional pedindo boicote ao seu país. Ainda sobre isso, Eduardo Bolsonaro reage à PGR, reage a pedido da PGR, fala em achaque e desafia Lula. O deputado licenciado reagiu ao pedido de abertura da investigação pela PGR por sua atuação nos Estados Unidos e disse que processos no Brasil viraram meio de achaque. Para Eduardo, o pedido de apuração deve reforçar a tendência de sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eles estão confirmando tudo aquilo que a gente sempre falou, de que o Brasil é um estado de exceção, que depende do cliente e dos fatos políticos, eles vão tomar as ações judiciais, que não tem nada mais baseado em lei, disse Eduardo Bolsonaro. Ele também afirmou que o processo no Brasil virou um meio de achaque. Um gangster faria igual, um mafioso faria igual. Eles estão deixando isso aí para todo mundo ver. E a cereja do bolo é que eles estão empurrando, pressionando o Trump para estabelecer as sanções. Moraes é o relator do pedido de investigação da PGR, que foi distribuído a ele por prevenção. O magistrado centraliza as investigações sobre os atos antidemocráticos no Brasil. Moraes deve decidir sobre a solicitação nas próximas horas, e já decidiu, né? O governo brasileiro tem tratado a hipótese de sanção dos americanos ao magistrado como um ataque à soberania do país, questionado se isso não poderia ser um problema para o próprio país. Eduardo diz que cabe ao presidente Lula decidir se ampliará o embate com o governo dos Estados Unidos caso as sanções a Moraes se confirmem, como é a tendência hoje. Se o governo Lula quiser comprar briga do Moraes e mergulhar o Brasil numa disputa contra os Estados Unidos, onde notoriamente os Estados Unidos é o lado mais forte, isso vai ser uma decisão que a gente tem que deixar claro
que é uma decisão do presidente Lula. É entreguista de merda, Eduardo, né, mano? E nós aí vamos ter que trabalhar no quê? Para trocar de presidente, porque esse presidente não está servindo ao interesse dos brasileiros. O interesse dos brasileiros não se confunde com o interesse do Alexandre de Moraes. Mas se confunde com o do Eduardo Bolsonaro e com o do pai dele, né? Pelo menos ele acha isso. Ele parece achar isso. A aposta dos bolsonaristas é que uma sanção ao ministro do STF pode fortalecer o campo do ex-presidente para 2026. Mané.